Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos retornando aqui para finalizarmos hoje o livro de Atos dos Apóstolos, lendo capítulo 26, 27 e 28. Nós vamos começar a nossa leitura, que diz assim: Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que tinha ido então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha também das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, e muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês.
E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir que me faça cristão? E disse Paulo: prover a Deus que eu, por pouco, por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei, o governador e Berenice, e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Capítulo 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregá-lo Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidon. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não, muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E ao terceiro dia, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo este comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito.
É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado, bateu ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha à praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvasse em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Capítulo 28, Paulo em Malta. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enferma de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E, chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Putélio, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo.
E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhe disse: varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém? Glória a Deus. Finalizamos aqui a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vimos muitas coisas, através desta leitura, deste livro, onde o autor Lucas endereçou ao seu amigo, um homem chamado Teófilo, para apresentar uma narrativa do nascimento e crescimento da igreja cristã. Vimos ali a promessa do Senhor Jesus Cristo, do derramar do Espírito Santo sobre os seus discípulos, Vimos também o primeiro mártir, que foi Estevão. Vimos no capítulo Paulo a conversão de Saulo, que se tornou Paulo. A partir daquele momento, passou a servir ao Senhor, após o Senhor ter tido um encontro com ele no caminho de Damasco, e as viagens missionárias empreendidas por Paulo, a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária, meus amados irmãos. Então, nós vamos finalizar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esta vitória que obtivemos de continuarmos firmes aqui na leitura da Palavra de Deus. E amanhã, se Deus assim o permitir, querendo Deus, nós vamos iniciar a leitura de uma das cartas paulinas, a carta que é mais importante, uma das cartas mais importantes de Paulo, escrita no período de 57 depois de Cristo, perto do fim da sua terceira viagem missionária. Uma das cartas mais longas, mais teológicas e influentes, amém? Então nós vamos fazer amanhã a leitura do capítulo 1, 2 e 3
de carta aos Romanos. Glória a Deus por isso. E nós vamos então finalizar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esta bênção e vitória. Amém? Eleve os teus pensamentos ao Senhor, abaixe a sua cabeça em reverência a Ele, porque aqueles que adoram o Senhor, o adoram em espírito e em verdade. Amém? E Ele é conhecedor de todas as coisas. Até mesmo antes de sair qualquer palavra da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece teus pensamentos. Ele sonda, né? Então, pode ter certeza que Ele está aí pronto para te ouvir, para te escutar e para realizar aquilo que é para a glória dele na tua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação, Senhor, por termos, ó Deus querido, Deus amado, nosso nome escrito no livro da vida, por sabermos, ó Deus querido, Deus amado, através da tua palavra, as Santas Escrituras, que nós que reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, como o Filho de Deus que foi nos enviado para nos resgatar do pecado e da morte, e nós que nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, porque sem arrependimento não há uma nova criatura lavada e remida no sangue do Cordeiro, não há salvação, não há batismo com o Espírito Santo, não há, meu Deus, esperança celestial, Pai. É com arrependimento que nós nos achegamos diante do Senhor e ousadamente entramos no Santo dos Santos para declarar a soberania de Deus, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, Pai. Ele é o Senhor sobre o meu lar, a minha casa, a minha família, sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre a vida daqueles que aí estão, Senhor, juntamente comigo, neste projeto de nós procurarmos mais, a cada dia mais, Senhor, conhecermos a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade, de nos alimentarmos dela, Pai, que é vida e espírito, Senhor, e que nós possamos a cada dia mais e mais, Senhor, andarmos pelas veredas da vida, pelos caminhos da justiça, que nós que tememos ao Senhor venhamos te buscar a cada dia mais e mais, enquanto se pode achar, invocar ao Deus querido, Deus amado, o teu santo nome, Pai, enquanto o Senhor está perto, Pai. Porque dias virão, Senhor, que as pessoas vão querer ouvir este evangelho, esta palavra, e não vão poder. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, eu apresento cada vida, cada alma, aonde este vídeo chegar, Senhor, com esta oração, que o Senhor possa, ó Deus Espírito Santo, convencer ele e ela do pecado, do juízo, da justiça, e que a vontade de Deus venha para ele e para ela, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, Senhor. Que todo o poder do mal, das trevas, tudo que é contrário, Senhor, à tua vontade na vida deste homem, desta mulher, desta pessoa, meu Pai, venha ser repreendido agora pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Que cadeias, ó Pai querido, Deus amado, venham ser quebradas, Pai. Amarras, ataduras, Senhor. Tira as escamas dos olhos, meu Deus, destampa os ouvidos, meu Pai. Dá, Senhor, sabedoria, inteligência, entendimento para ele e para ela, Pai. Ilumina os olhos do entendimento. Ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, Senhor, para cada vida, para cada alma que crê em Ti, que acredita em Ti, na Tua palavra, Pai. Que ela possa ver o Teu milagre, que ela possa ver a Tua cura, a Tua libertação, o mover das Suas águas, Pai, na sua vida, no seu lar, na sua casa e na sua família. Que ela possa saber que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que ela pensa ou possa imaginar. Porque operando Deus, quem impedirá, Senhor? Oh, alabaçorimicalamaya.
Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a tua bênção, a tua vitória, diante de todo mal, diante de toda malignidade, Pai. Eu declaro, Senhor, a tua vitória sobre a vida de cada um que está buscando e perseverar em buscar o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, crendo na bênção, na vitória e no poder de Deus. Grande é o Senhor e poderoso, Pai. E eu te agradeço, Pai, desde já, por todos os teus benefícios, Senhor, a qual o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Fica com Deus. Eu sou o pastor Giovanni e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém?